TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Relatório nosso de cada dia. Uma hora mais 30 minutos. Seguimos aqui no seu almoço de negócios e seguimos de olho também nos mercados internacionais. Daqui a pouco tem Gabriel Brondi, Gui Serrano. Rapidinho aqui, Dow Jones, S&P, Nasdaq pra galera, porque hoje a coisa pede, hein, Gui? Vamos lá, Vini. Dow Jones cai agora 3,01%, S&P cai 3,46%, Nasdaq num recuo de 4,58% agora. Aqui, Ibovespa 104.802 pontos, recupera parte da perda, recua 3,27%. Vamos lá agora falar com o nosso Brondi sobre Eu ia falar PetroRio. É PetroRio, né? Mas eu ia falar PetroRio e petróleo, fiquei meio assim, fala o quê? Vamos falar de empresas do setor de petróleo, destaque hoje para PetroRio. Fala aí, Gabriel Brondi, boa tarde para você. Boa tarde, Vini, boa tarde, Gui. Pois é, Vini, a gente tá vendo aí um mercado pesado, né? Pois é. E a PetroRio é uma das que menos caem no dia de hoje, porque ela reportou bons resultados ontem, bons resultados no primeiro trimestre de 2022. E o Bradesco, eu trouxe alvos de vários relatórios, como eu sempre faço, e trouxe como destaque o relatório do Bradesco BBI, né? Que destacou que esse bom resultado da PetroRio no primeiro trimestre se deve à alta do petróleo e também a umas melhoras estruturais que a companhia teve nos últimos meses. Mas o Bradesco BBI destaca que esse bom resultado, né, no primeiro trimestre, ele não deve alavancar a empresa, né, as ações da empresa, porque o mercado está mais focado na aquisição, né, dos campos de Albacora. Isso. Que é os campos da Petrobras. Que a Petrobras está vendendo nesse processo de desinvestimento que a Petrobras faz já há algum tempo. E a gente sabe que PetroRio, Prio 3 e também a 3R Petroleum são duas das companhias que ficam de olho nessas oportunidades de mercado. Ô Brondi, antes da gente chegar aqui para os gráficos, só para dizer para a nossa audiência que PetroRio, papel ordinário da empresa, é negociado agora R$ 26,00 com mais 51 centavos. 26,51 centavos, está caindo 3%, mas no ano o acionista de PetroRio tem uma rentabilidade positiva, um lucro aí na sua operação de quase 30% no ano de 2022. Vamos lá então, para além do relatório, você sempre traz o gráfico aqui pra gente, né? Sim. E a primeira imagem já deixa clara aqui pra nossa audiência, tá aí na sua tela, o caminho que PetroRio vai ter que fazer para chegar no preço-alvo estipulado pelo Bradesco BBI, que é aí de R$ 45,00 para o papel ordinário de Prio 3, né, Brondi? Exatamente, Vini. A gente pode ver, né, que o papel ele vem performando bem nas últimas semanas, não vem performando mal. Eu poderia ter traçado aí até uma tendência de alta, né, nesse gráfico semanal dela, mas eu preferi traçar regiões de suporte e resistência mais nítidas. E a gente vê, né, que tem uma resistência por volta dos R$ 29,00, né, na região dos R$ 29,00, e vê um suporte na região por volta ali dos R$ 19,30, né, um suporte mais forte. Mas também a gente pode ver um suporte um pouco mais forte também na região dos R$ 23,00. Mas o papel ele vem se dando bem, né, nas últimas semanas. Da última vez que eu olhei o papel, esse gráfico aqui que eu tirei é 12,25. O papel ainda subia na semana, mesmo com a queda forte de hoje, né? Que a gente pode até falar já sobre isso. Mesmo com a queda forte de hoje, o papel ainda sobe um pouco na semana. E para chegar nesses alvos aí, Vini, eu destaquei o alvo do Bradesco BBI de R$ 45,00, do BTG Pactual de R$ 47,00 para o papel, e do Itaú BBA vê o papel a R$ 22,00 no final de 2022. Mas então o Itaú BBA, ele dá venda para o papel? Não. O Itaú BBA, ele tá neutro. Ele disse que esse resultado do Bradesco BBI é neutro e vê o papel, vê o mercado, né, precificando o papel em R$ 22,00 no final de 2022. Mas ele não tá negativo pro papel. Tá neutro. Tá neutro. Já o Bradesco BBI vê o papel com um potencial upside aí, porque você tá saindo na casa de R$ 26,77, vai R$ 27,00 pro patamar de 45, né? Exatamente, é um upside muito forte, né? Que ele vê pro papel, mas para chegar, Vini, nesse patamar, ele tem que romper primeiro essa região forte de resistência nos 29, né? Então é uma resistência bastante forte ainda. O papel, aquele investidor mais cauteloso, né, esperaria esse rompimento dessa região. Eu trouxe um indicador que a gente sempre olha aqui quando o gráfico está um pouco mais lateral,
As bandas de Bollinger, exatamente. Para quem nunca viu, essa média aí, essa linha laranja é uma média de 20 períodos, né? E a banda superior, destacada em azul, e a banda inferior, 2 desvios para cima e 2 desvios para baixo. Desvio padrão, né, de estatística. Então, a gente vê que a banda superior ela tá por volta ali dos 28,63 e a banda inferior está por volta dos 19,98, que também, né, tá bem em linha com as regiões que eu demarquei aí de suporte e resistência do papel. Então, isso é bastante positivo para o investidor que está tentando tirar informações do gráfico. Então, a gente vê que depois do rompimento dessa média móvel, né, Vini, que se deu ali no início de 2022, o papel ele nunca mais voltou a testar a banda inferior. É verdade. Então, essa média móvel, destacada em laranja aí para você investidor, ela está sendo um forte suporte também para o papel. É uma sinalização importante, não é, Brond? É uma sinalização bastante importante, né? Porque indica que o papel ele está numa tendência, mesmo que esteja um pouco mais lateral, ele está em uma tendência mais altista. Então, ele tá suportando ali por volta dos R$ 24 e R$ 29 reais. E rompendo esses R$ 29 reais, Vini, é que o investidor ele poderia apostar em uma busca de um preço maior, né? Que seria aí esses alvos do Bradesco BBI e do BTG Pactual. Mas como a gente vê hoje, o mercado ele não está tão animado, né? Não, longe disso, né? Se tem uma coisa que o mercado está hoje, é não animado. E aí, para o investidor que é mais conservador, principalmente vendo essas quedas expressivas de hoje, fala assim, opa, peraí, então é mais seguro, pelo menos é essa tendência, que quando o papel, e se o papel romper essa resistência, né, que tem aqui na casa de R$ 29 reais, ele tem uma margem aí para buscar os 45. O investidor mais conservador e esperar isso. Agora, o investidor que é mais, vamos dizer assim... segue o valuation das empresas. Ele já compra agora. De acordo com as casas, né, com essas casas BTG Pactual e Bradesco BBI, que avaliaram os números da empresa, eles indicam que o papel ele pode chegar no futuro a esses patamares de 45 e 47, né? Lembrando que eles olham números e aqui a gente olha o gráfico a gente vê comportamento do mercado, como é que o mercado está se comportando, né? O Brond, esse relatório do Bradesco BBI que a gente está focando, esse preço-alvo que ele dá é para o final de 2022? Final de 2022. Então ele indica que o papel ele vai romper, né, essa região dos 29 e chegar aos 45. Lembrando que várias indicações, né, às vezes elas não batem, não condizem com o comportamento do mercado. Os bancos também erram, né? Então é importante você, investidor, se sentir confortável em todas as posições que você resolver entrar. Todas as posições que você resolver adquirir no mercado financeiro. Não adianta você seguir alguém e ficar com medo daquela sua posição ou não se sentir confortável, porque acaba, Vini, que o investidor acaba realizando antes do tempo ou tendo prejuízo antes do tempo. Até porque se você tiver prejuízo e for lá bater na porta do Bradesco BBI, do BTG Pactual, falando, olha, mas o preço-alvo era tal, eles não vão devolver seu dinheiro, né? Exatamente. Lembrando que são analistas, né? São pessoas que pegam, analisam números e dão um preço-alvo. E são pessoas absolutamente competentes, trabalham em boas casas de análise, mas o trabalho que o Brond faz aqui é muito legal, porque você traz o preço-alvo estipulado por uma casa de análise respeitada, que é o Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA, a casa de análise do Banco do Brasil, Santander, enfim, tem várias. Mas o Brond traz aqui o gráfico porque mostra se o mercado está ou não precificando o valuation que a casa de análise diz que uma determinada companhia tem. Então é um trabalho complementar, né, Brond? Exatamente, é um trabalho complementar que eu acho que todo investidor deveria também procurar esse estudo, né? Porque, como eu já falei aqui várias vezes, não adianta você escolher a melhor empresa economicamente, a melhor empresa, a empresa que tem um valuation mais atrativo, de acordo com a análise fundamentalista, se o mercado ele não está precificando isso. Então, se o mercado não precifica isso, para que você vai estar ali na empresa, nessa empresa, né, comprado nessa empresa, se o mercado ele não está precificando, você tem um custo de oportunidade muito alto, porque você poderia estar buscando ativos, né, que o mercado estivesse precificando, né, uma alta ou uma baixa, você operando na venda, que fosse de benefício a você. Então, você perde muito tempo se você talvez não olhe o estudo da análise técnica.
Muito bem. Então, portanto, só para reforçar, para quem ligou o rádio agora aqui, para quem se conectou, tá acompanhando a gente em áudio e vídeo na plataforma do TC no YouTube, Bruno, você tá mostrando aqui o papel ordinário da PetroRio, que tem um suporte nessa linha aqui, né? Nessa faixa laranja que você traçou. Isso. Estamos falando aqui das bandas de Bollinger. Exatamente, tem vários suportes, né? Nessa linha laranja está se mostrando um suporte forte por volta dos R$24, R$23. Também um suporte forte nos 19,30. Então o papel para buscar esses alvos aí teria que romper a região dos 29. Eu separei outro gráfico, Vini, onde a gente pode ver como é que está performando, né, a PetroRio comparado com o Ibovespa. A gente vê que o Ibovespa hoje ele chega aí na casa dos 0,59%. Tá devolvendo todos os ganhos do ano, hein? Devolvendo todos os ganhos do ano. E quando eu saí ali da Mover, eu vi um snap que o Ibovespa ele já estava caindo em relação ao início do ano. Deixa eu trazer isso agora aqui pra você, Brondi, que você pede aqui é uma ordem. Ó, nesse instante... Ou subindo, acho que era subindo. Não, agora tá caindo. Tá caindo no já? ano, o Ibovespa recua no ano. Tá praticamente no 0 a 0, mais uma queda de 0,05% no ano. Se a gente pensar no primeiro trimestre, e o Renan tava falando aqui agora que o Ibovespa dolarizado chegou a subir 40%, porque o real se valorizou frente ao dólar, e ao mesmo tempo o Ibovespa também subiu, agora o jogo virou completamente. Exatamente. O Ibovespa no ano cai 0,05, é praticamente um 0 a 0, né, com essa queda de 3,30% do dia de hoje, e o dólar futuro, ele segue se desvalorizando ainda frente ao real. Exato. No entanto, essa desvalorização já foi muito mais substancial também, quando o Dolfut estava ali no patamar de 4,60, 4,70, agora voltou para casa dos R$5. Quase 5,10, aliás. O mercado está comprando a tese de que o Banco Central nos Estados Unidos ele vai elevar ainda mais a taxa de juros, né? E não está comprando as falas do Powell ontem. Ontem o Powell aliviou um pouco os mercados, né? Quando ele disse que não deve ter altas mais expressivas do que de 75 pontos base. Mas o mercado não está comprando isso hoje, Vini. Até porque o Banco da Inglaterra, né? Ele subiu a taxa de juros em 1% e disse que pode acelerar ainda mais essa alta nos próximos meses. Então o mercado ele pegou. Então a gente tem um presidente do Banco Central falando uma coisa e a gente tem o Banco da Inglaterra falando... Fazendo outra. Fazendo outra previsão de que é ainda mais grave a situação. Então o mercado agora está comprando a tese de que o Banco Central nos Estados Unidos não é que ele esteja mentindo, ele está blefando aí uma possível maiores altas que podem ocorrer. E Brondi, eu acho que é legal você trazer aqui o exemplo do Banco da Inglaterra, porque a gente chegou a tratar disso no programa de hoje, mas só pro ouvinte que está chegando agora no mercado, ouve assim, aumentou 1%, chegou a 1% a taxa de juros no Banco da Inglaterra, aqui é 12,75%, mas espera aí, a gente está falando de um outro país, de uma outra nação, que tem uma outra cultura, e essa taxa de 1% lá na Inglaterra é a maior dos últimos 13 anos, então é bem relevante, né? Lembrando que veio em linha com consenso, né? O consenso, ele bateu tanto na taxa básica de juros nos Estados Unidos, quanto no Brasil e na Inglaterra. Todo mundo esperava essas altas que teve. Porém, Vini, o mais importante numa decisão de juros, né, de política monetária, numa decisão de política monetária, é o comentário. O que é que os agentes que estão... O que é que a direção desse comitê está prevendo para o futuro? Esse é a maior expectativa do mercado, né? Porque o mercado, lembrando, né, para quem chega agora a estudar o mundo do mercado financeiro, o mercado ele precifica com antecedência tudo. Então, o mais importante que o mercado olha nessas decisões de juros é justamente o comunicado. Qual é o comunicado dos bancos centrais? O comunicado do Banco Central do Brasil, ele indicou que sobe 100 pontos base, mas pode ter uma decisão de subir ainda mais na próxima reunião em uma magnitude menor. Então ele já fugiu um pouco do que ele falou na última reunião de março, que fecharia em 12,75. Então isso é um ponto importante para o mercado. O mercado ele já fica mais atento a mais altas de juros. O Banco Central nos Estados Unidos, o Powell falou que não deve ter mais altas de 75 pontos base, mas o mercado não compra isso hoje porque o Banco da Inglaterra elevou em um ponto percentual e disse, talvez a gente tenha que ter uma postura mais agressiva no futuro. Então isso faz, Vini, com que o mercado ele compre a tese de que, eu acho que o Banco Central dos Estados Unidos ele também pode
estudar melhor essa questão. Não, e tem outro ponto, né? Porque o Powell mesmo falou que, apesar de ele ter comentado que essa questão não ia ter aumentos de magnitude maior do que 0,75%, ele falou que os aumentos iam estar atrelados aos dados macroeconômicos. Isso. Só que os dados macroeconômicos dos Estados Unidos são péssimos. Isso. O PIB não cresce e a inflação não arrefece. Então, se você for pegar os dados macroeconômicos, a tendência é que os aumentos sejam cada vez mais difíceis, né? No sentido de pensar assim, mais difíceis em que sentido? Mais altos, né? Isso. Cada vez uma magnitude maior. E é claro que tudo isso que a gente está falando aqui, Bronde, tem um impacto direto nas empresas. Direto. E por isso que a gente está aqui falando de PetroRio também, porque é uma empresa ligada diretamente ao setor de commodities, Isso. no caso o petróleo, e que muito investidor, muita gente da comunidade do TC aporta o seu recurso em PetroRio. A gente vê aqui pelo gráfico que estava na tela, o Bronde, PetroRio é o amarelinho, que está se comportando muito melhor do que o Ibovespa no ano, né? Isso por causa do petróleo, né? O petróleo Brent avança, vem avançando aí nas últimas semanas, ele chegou a voltar ali para o patamar dos 104, 105 dólares, mas agora já volta aí para os 110, 111 dólares, justamente por conta dessa incerteza, né, Vini? Existe bastante incerteza nesse exato momento, é conflito na Europa, decisão de Banco Central, Covid na China, então tudo isso misturado causa uma incerteza no mercado e faz com que o mercado ele precifique o dólar a patamares mais elevados, o Brent a patamares mais elevados, as commodities em geral a patamares mais elevados, buscando proteção. Então, quando isso acontece, as empresas que são beneficiadas com a alta de commodities, como a PetroRio, elas também costumam subir com essa alta de commodities, né? Então, a gente vê a PetroRio ela se beneficiando aí dessa alta das últimas semanas do Brent, então ela sobe agora 31,99% no ano de 2022, enquanto o Ibov, ele, como você falou aí, já está caindo 0,05%, mas nesse momento que eu tirei essa imagem do gráfico, foi agora há pouco, ele estava subindo 0,59% em relação à primeira cotação do início do ano. Eu trouxe outro gráfico, Vini, Esse é legal também. Onde a gente pode olhar bem, né, essa relação, né, de empresas que se beneficiam com a alta das commodities, porque eu trouxe aí a performance do Brent, que é o petróleo Brent futuro, no ano. Então a gente vê que segue bem, né? A PetroRio ela segue bem a cotação do petróleo Brent, a performance do petróleo Brent no ano, e a gente vê que ela sobe com essa alta do petróleo Brent. Então é bom um investidor ver isso, porque ele também pode alocar de forma mais inteligente o seu patrimônio em ativos diversificados, né, Vini? Não, e olha como é bem relacionado mesmo, né? O Brent está em laranja e Prio 3, o papel ordinário de PetroRio, em amarelo. Olha o movimento do Brent em laranja aqui e depois observa o movimento aqui da faixinha amarela, né? Da linha amarela. Poxa, quando o Brent sobe, PetroRio sobe. Quando o Brent recua, na maioria das vezes, Prio 3 recua também. Isso. Então é um papel que está muito atrelado a commodity. Não, Exato. seria legal até um dia a gente trazer a comparação aqui com a própria Petrobras. Isso. Porque a Petrobras não surfa tanto essa onda, e o gráfico talvez mostre isso pra Sim. gente, porque é Petro, mas também é Brasil, né? Isso. Uma empresa que não tem nada de estatal, que é Exato. puramente commodity, quando a commodity sobe, evidentemente, a chance dela surfar é maior ainda. Exatamente, e o Bradesco BBI destaca isso também, destaca que a PetroRio ela não tem interferência do governo, né? Então por isso ela é um nome importante aí nesse mercado de petróleo no Brasil. Uma coisa que a gente tem para destacar, Vini, é que normalmente eu falo aqui também que o Ibovespa tem grande influência das commodities, né? Da Petrobras, da Vale, mas em um cenário com grande aversão ao risco, como a gente está vendo nesse exato momento, todas essas empresas, mesmo ligadas a commodities, elas costumam operar em queda, né? Porque é um cenário de aversão ao risco global. A gente vê, da última vez que eu olhei, o Nasdaq estava caindo 5%, o S&P 500, da última vez que eu mandei lá na plataforma Mover, estava caindo 4%. Então é um cenário de aversão ao risco global, onde a gente vê os investidores retirando suas economias dos ativos de renda variável, né, e alocando suas economias em ativos considerados de maior livre de risco, como o dólar, como algumas commodities. Então, isso acontece em momentos em que há muita incerteza, e é esse momento que a gente está vivendo, né? O mercado ele não está comprando essa tese de que não deve ter maiores altas mais agressivas do Fed. Ele compra a tese que deve ocorrer sim, e também tem o medo de recessão, né, Vini? O mercado ele também tem o medo de recessão com essa alta de juros tão forte
que a gente vê acontecendo nos bancos centrais do mundo todo. Muito bem, Gabriel Bronde aqui com a gente hoje falando sobre PetroRio, uma das empresas do setor de petróleo mais requisitadas aqui pela comunidade do OTC e pela nossa audiência também. Bronde, muito obrigado, boa quinta pra você, o que não falta é trabalho, hoje o dia promete. Vamos lá, amanhã a gente fecha a semana juntos. Valeu, Bronde. Valeu, Vini, valeu, Gui, valeu, ouvinte da TC Rádio. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.